Boa noite, irmãos. Vamos a mais uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E o texto de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 16. Se você quiser acompanhar essa mensagem, você pode pegar a sua Bíblia e abrir em 1 Pedro, capítulo 1. E vamos ver somente os versículos 3 a 16. Diz assim a Palavra de Deus: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como os filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Hoje, iremos ver que a genuína graça de Deus na vida do crente implica em santificação. Mas você sabia que a santificação é um mandamento bíblico? Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 diz: Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Você sabia que todo crente busca a santificação em sua vida? Eu disse todo crente. Em 1 João, capítulo 3, versículo 3 diz: Assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Você sabia que para uma pessoa, um homem ver a Deus e ter comunhão com ele, é necessário a sua santificação? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Mateus capítulo 5, versículo 8 diz que bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Salmo 11, versículo 7 diz que os retos, os puros, lhe contemplarão a face, não os impuros. Você sabia que essa verdade está na mente do crente constantemente? Vou dizer melhor, que a santificação de Deus influencia e causa tremor e grande temor em pessoas que são verdadeiramente santas. Podia falar em Isaías, capítulo 6, versículo de 1 a 5, quando Isaías viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. E ali nós vimos a reação dele porque ter presenciado a santidade de Deus. Jó, capítulo 42, também fala que a santidade de Deus influencia e causa temor e grande tremor em pessoas que são verdadeiramente santas. Irmãos, como está a sua vida nessa área? Os seus olhos, a sua mente, a sua vida são puros ou impuros? O que veremos hoje é a santidade é a evidência da salvação no Filho de Deus. A santidade é a evidência da salvação se você é um filho de Deus. Alguém aqui pode até perguntar, ou você pode até estar perguntando: como eu posso conquistar a minha santidade? A santidade, como a salvação, não pode ser conquistadas por ninguém. É algo concedido por Deus, destinado exclusivamente aos seus filhos. Alguém que não é salvo jamais obterá a santidade em sua vida, a menos que se converta a Cristo. Se a santidade é algo concedido por Deus, a santidade requer também a participação do homem, pois a salvação em Cristo conduz, leva o homem à santidade. Então, qual é a participação do homem, a minha ou a nossa participação nesse processo de santidade? Hoje, nós vamos ver 3 atitudes que os filhos de Deus devem ter para crescerem
na santidade ou em santidade. E a primeira atitude está aí no versículo 13 do texto que nós lemos. Diz assim no versículo 13: Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E a primeira atitude que os filhos de Deus devem ter para crescerem na santidade ou em santidade é consagrar a sua mente a Deus. E o texto aí vai nos falar 3 formas de consagrarmos a nossa mente a Deus. E a primeira, no versículo 3, logo no começo, diz: cingindo o entendimento. Cingir significa colocar o cinto para prender as roupas compridas e soltas que o povo daquela época usava, quando estavam relaxados e descontraídos. Prendiam as roupas para se ter maior mobilidade ou liberdade de movimento, normalmente antes de uma caminhada ou de se começar a trabalhar. Cingir o entendimento significa também deixar firme, preso ou direcionar sua mente aos padrões de Deus. É uma chamada para os leitores a dedicarem as suas mentes, os seus padrões, de acordo com o padrão de Deus. Deixe-me ser mais específico. Muitos crentes têm visto filmes e novelas que não estão de acordo com os padrões de Deus. Deixe-me dizer melhor. Muitos crentes têm visto filmes, novelas e outras coisas que são totalmente satânicas, onde Satanás tem colocado os seus padrões. Como você vai crescer em santidade se você tem bebido e consumido toda forma de impureza, de imoralidade, de pornografia, sensualidade, através desses filmes, novela, internet que você tem visto ou assistido? Nessas coisas não estão o padrão de Deus. Deus quer que você venha a cingir o seu entendimento de acordo com o seu padrão. Se você tomar essa atitude, com certeza você deixará o padrão de Satanás em sua vida e crescerá em santidade. É dedicar o que entra e o que sai à sua mente em relação a Deus. E o versículo 13, ele diz uma segunda atitude que devemos ter. Diz aí que devemos ser sóbrios. Sóbrios é estar no pleno domínio da sua capacidade racional, não embriagado. É guardar-se da intoxicação das coisas desse mundo, cujo Deus deste século é Satanás. Como não se contaminar? Abstendo dia após dia dessas coisas que acabei de falar. Será uma luta diária, mas será uma luta gratificante e prazerosa quando você começar a ver resultados em sua vida, a santificação. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 15, Paulo falou para Timóteo para ser sóbrio em todas as coisas. Fiquem alertas e vigilantes, para não caírem nas ciladas de Satanás. E por último, Pedro disse no versículo 13 que devemos esperar inteiramente. Inteiramente significa completamente, sem reservas. É como Pedro estivesse falando: esperai por essa obra de Deus em sua vida e se entregue a Ele sem reserva, de corpo e alma, para que essa obra seja feita. Esperando inteiramente, mas em que? Diz aí o versículo: esperai inteiramente na graça de Deus. O processo de santificação é um processo contínuo da graça de Deus em nossas vidas. Só que está sendo trazida, diz o versículo 13, está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, ou na pessoa de Jesus Cristo. Aqui fala que essa obra de santificação vai ser completada, consumada exatamente na pessoa de Cristo. Tendo ele
como exemplo de vida e será completada quando ele voltar. Nesse dia, contemplaremos a santidade de Deus e o adoraremos, face a face. Não existe um dia mais esperado para os santos do que esse dia, a volta de Cristo. Vem, Senhor Jesus. Vimos aqui a primeira atitude que os filhos de Deus devem ter para crescerem na santidade ou em santidade, que é consagrar a sua mente a Deus. E a segunda atitude que os filhos de Deus devem ter para crescerem em santidade ou na santidade de Deus está no versículo 14. O versículo 14 diz: como os filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. A segunda atitude para crescermos em santidade é consagrar agora a sua vontade à vontade de Deus. Consagrar a nossa vontade à vontade de Deus. O convite à santidade é necessariamente um convite à obediência, à submissão, a negar a si mesmo. O primeiro dever do homem sempre foi obedecer a Deus, como diz aqui o versículo 14, como os filhos da obediência. Esse é o primeiro dever de todo homem, é obedecer a Deus, guardar os seus mandamentos e fazer a sua vontade. Lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Salmo 119, versículo 9 diz: observando segundo a tua palavra. Não há santidade sem obediência, sem submissão, sem negar a si mesmo. Irmãos, se alguém lhe perguntasse qual é a vontade de Deus para a sua vida, o que você responderia? Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Qual o resultado quando alguém consagra a sua vontade à vontade de Deus? No versículo 14, Pedro, quando ele diz que, como os filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Qual o resultado quando alguém consagra a sua vida, a sua vontade, à vontade de Deus? É que ele não vai se amoldar às paixões que tinhas anteriormente. E tem uma passagem lá em Romano que vai nos ajudar a compreender um pouco mais o que é que Pedro está falando aqui no versículo 14. Então vamos lá para Romanos capítulo 12, versículos 1 e versículo 2. Paulo diz assim na sua carta em Romanos capítulo 12, versículo 1. E diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo começa falando aqui no versículo 1, rogo-vos. Essa palavra significa admoestar, encorajar e exortar. E ele continua, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa palavra apresentar dá a ideia aqui de dedicação. Essa palavra nos leva de volta ao passado, mais ou menos há 4.000 anos atrás, quando os judeus apresentaram o seu cordeirinho sem defeito ao sacerdote para serem oferecidos, dedicados a Deus. Aqui, em Romanos capítulo 12,
Deus está convocando você a ter a mesma atitude que os seus filhos tinham no passado, antes de Cristo, quando cada um apresentava o seu cordeirinho sem defeito, para serem oferecidos, dedicados a Deus. Só que você está sendo convocado a apresentar a sua vida, uma vida sem defeito a Deus, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quais os procedimentos que devemos ter para sermos agradáveis a Deus? O versículo 2, ele vai falar somente dois tipos de procedimento. Ele vai falar aqui de dois verbos. E esses dois verbos são verbos de ações. Diz o versículo 2, diz que não vos conformeis, não vos amoldeis. É o mesmo verbo que Pedro usa lá em 1 Pedro capítulo 1, versículo 14. E Paulo aqui, falando do versículo 2, ele diz, não vos conformeis, não vos amoldeis com esse século. E aqui é um verbo de ação, que todos nós temos que ter. Não vivam de acordo com o estilo ou a tendência da presente era, as suas paixões, seus desejos e pecados. A sensualidade hoje em dia está bem maior do que no tempo de Pedro. O mundo de hoje em dia, está muito sedutor, cabendo a cada um de nós a não se conformar, não se amoldar com o mundo. Mas Paulo ele vai mais além, no versículo 2 ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. O verbo aqui, transformai-vos, no grego, transmite uma ação. Não uma ação individual, mas uma ação conjunta entre você e Deus, trabalhando para o mesmo fim, a santificação. E só que quando você toma esse passo, quando Paulo falou exatamente em transformai-vos pela renovação da vossa mente, tem uma finalidade de tudo isso. Quando nós não estamos nos conformando com esse presente século. E Paulo diz que é a finalidade desse procedimento que todos nós precisamos ter. É que nós vamos experimentar a boa vontade de Deus, que nós vamos experimentar a agradável vontade de Deus e que nós vamos experimentar a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Fazendo isso, você e eu vamos vivenciar, experimentar que a vontade de Deus é perfeita, é boa e agradável. Voltando para 1 Pedro, nosso texto base, 1 Pedro, capítulo 1, Pedro vai continuar a sua exortação. E nós vimos que a primeira atitude que os filhos de Deus devem ter para crescerem em santidade é consagrar a sua mente a Deus. E a segunda atitude, Pedro vai falar para nós crescermos em santidade, é consagrar a nossa vontade a Deus. Diz os versículos 15 e o versículo 16. Diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então a terceira atitude que nós devemos ter, ou que os filhos de Deus devem ter para crescer em santidade, é consagrar suas atitudes a Deus. A palavra que fará em procedimento, ela é abrangente. Ela abrange a nossa conduta, o nosso comportamento, o nosso modo de viver, o nosso estilo de vida, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Seja os nossos relacionamentos com nossos familiares, com o nosso cônjuge, com nossos filhos, seja na sociedade, seja no trabalho, seja no colégio, seja na faculdade, seja no lazer, em todas as áreas. Em Cristo, todo o nosso viver, o nosso modo de vida, os nossos pensamentos, palavras e ações tem que imitar a vida de Cristo. Ele, Cristo,
uniu todas as áreas de nossas vidas que anteriormente estavam separadas, departamentalizadas, divididas em um só procedimento, que é Cristo. O seu exemplo, a sua maneira de viver. Como diz o versículo 15, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Aí você pergunta, por que eu devo me consagrar a Deus? Os versículos 15 e 16, ele vai dar 3 motivos. Deus vai lhe dar 3 motivos porque nós devemos consagrar a nossa vida a Deus. E a primeira está no versículo 15, diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. E o versículo 16 diz, sede santo porque eu sou santo. E o primeiro motivo para nós consagrarmos a nossa vida a Deus é porque Deus é santo. Aqui está a base e o modelo da nossa santidade. É porque Deus é santo. E o segundo motivo para nos consagrarmos a Deus, porque é um mandamento de Deus. Versículos 15 diz, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Versículo 16 também tem outro mandamento, ele diz que sede santos, porque eu sou santo. Só nesses 2 versículos nós temos um mandamento de Deus, tornai-vos santos, ou sede santo, porque eu sou santo. E por último, ele dá o terceiro motivo, porque Deus nos chamou para si. O versículo 15 diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, e ele continua a passagem, Deus nos chamou para si, nos chamou para termos um relacionamento com ele, mas um relacionamento em santidade. Eu quero trazer aqui 3 citações de Halley, que ele fala exatamente sobre a santidade. Ele diz, a primeira citação dele, a união com Cristo, que não produz qualquer efeito sobre o coração e a vida, não passa de uma união meramente formal, indigna diante de Deus. A fé, que não envolve uma influência santificadora sobre o caráter da pessoa, não é melhor que a fé dos demônios. Antes, é uma fé morta, por estar sozinha. Não é dom de Deus, não é a fé dos eleitos de Deus. Diz a segunda citação de Halley, a única evidência segura de que estamos unidos a Jesus Cristo e Ele a nós é uma vida santa. Aqueles que vivem para o Senhor geralmente são as únicas pessoas que morrem no Senhor. E por último, ele disse, nunca afirmes que tem sangue real nas veias, que nasceste de Deus, a menos que possas provar a tua descendência, ousando viver de maneira santa. Queria encerrar com um versículo bíblico, que Deus convoca a todos os seus filhos a se banhar, a se purificar, a se santificar exatamente em sua pessoa e no sangue do seu Filho amado Jesus Cristo. Esse versículo está em Apocalipse capítulo 22, versículos 11 até o 15, que diz, continue injusto, fazendo injustiça. Continue imundo, ainda sendo imundo. O justo, continue na prática da justiça. E o santo, continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Se você é um santo de Cristo, ele continuará essa obra em sua vida. Boa noite.